Muito bem, pessoal. Vamos agora à questão número 9. Limite de x tendendo a zero dos 6 elevado a x menos 1 sobre x. Bom, procedimento inicial, 6 elevado a zero menos 1 sobre zero. Estou colocando x igual a zero na expressão. Então, vai dar 1 menos 1 sobre zero. 0 sobre zero. Então, é uma indeterminação. Bom, só que aqui com esse formato, está tudo igualzinho à fórmula pronta que a gente já conhece. Onde o A está valendo quanto? 6. Então, resposta imediata. Limite de x tendendo a zero, 6 elevado a x menos 1 sobre x é igual a log neperiano de 6. Acabou. Simplesmente isso. Muito bem, pessoal. Número 9, letra B. Limite de x tendendo a 2 de 8 elevado a x menos 64 sobre x menos 2. Bom, colocou o x sendo 2 na expressão toda, 8 ao quadrado menos 64 sobre 2 menos 2. 64 menos 64, 0. 2 menos 2, 0 também. Então, mais uma vez, se faz presente a nossa indeterminação. Bom, qual vai ser a jogada para a gente resolver esse limite? Limite de x tendendo a 2, 8 elevado a x menos 64 sobre x menos 2. Bom, primeira coisa, a gente tem que dar um jeito desse 64 virar 1. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que dividir por 64 o numerador e o denominador. Bom, agora nós temos aqui limite de x tendendo a 2. Aqui fica 8 elevado a x sobre 64 menos 64 sobre 64. Tá? Se eu tenho a diferença de duas frações, eu posso unificar o denominador, tá? Se os denominadores forem iguais. Então, eu estou fazendo o raciocínio inverso. Bom, e aqui continua x menos 2 sobre 64. Muito bem. Bom, aqui, se é uma divisão por 64, você pode multiplicar isso daqui por essa expressão invertida. Então, o 64 vai sair do limite. Limite de x tendendo a 2. Aí você vai ter 8 elevado a x sobre 8 elevado ao quadrado. Menos 1. Está começando a acontecer o que eu estou querendo aqui, tá vendo? E aqui está o x menos 2. Então, 64, limite de 8 elevado. Bases iguais, mantém a base, subtrai os expoentes. O x menos 2 eu só copio. O x está tendendo a 2. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte. Nós temos aqui o x menos 2 que está no denominador e está aqui também. Então, eu vou chamar o x menos 2 de u. Então, se o x está tendendo a 2, o u está tendendo para onde? Para o zero. Então, meu limite fica 64. Limite após a mudança de variável não é mais x, agora é u. Então, u está tendendo a zero. Então, fica 8 elevado. Quem é o x menos 2, não é u? Então, 8 elevado a u menos 1 sobre u. Esse limite agora é igualzinho a esse aqui. A diferença é que aqui está com x, aqui está com u. Então, vai ficar 64 log neperiano de quanto? Do A, que no caso é 8. Então, acaba aqui o nosso exercício. Bom, nós temos agora a questão número 9, letra C, que é a última da lista de exercícios.
Limite de x tendendo a zero de 7 elevado a x menos 2 elevado a x sobre x. Bom, procedimento padrão, 7 elevado a zero menos 2 elevado a zero sobre zero. Isso aqui dá 1, também dá 1. 1 menos 1 é zero. Sobre zero. E aí nós temos a indeterminação. Bom, a gente sabe que vai acabar caindo aqui, tá? Então, qual é a primeira coisa a fazer? Vamos dividir numerador e denominador por 2 elevado a x. Então, fica o x sobre 2 elevado a x também. Bom, agora, nós temos limite de x tendendo a zero de 7 elevado a x sobre 2 elevado a x, menos 2 elevado a x sobre 2 elevado a x. E aqui x sobre 2 elevado a x. Bom, então fica limite do x tendendo a zero. Aqui vai dar 7 meios elevado a x. E aqui vai dar menos 1. Sobre x vezes 2 elevado a x. Isso aqui eu estou dividindo por uma fração, então multiplica pelo inverso dela. Por isso que vai ficar 2 elevado a x sobre x. Bom, isso aqui, limite do produto é o produto dos limites. Então, limite de x tendendo a zero de 7 meios elevado a x menos 1 sobre x vezes limite de 2 elevado a x quando x tende a zero. Bom, isso aqui já sabemos que a gente vai recair aqui. O limite é log neperiano de 7 meios vezes limite de 2 elevado a x quando x está tendendo a zero é 2 elevado a zero e já sabemos que é 1. Então a resposta é log neperiano de 7 meios. Essa é a nossa resposta. E aqui acaba a nossa revisão para a prova P1.